Oi, pessoal, boa tarde. Então, hoje nós vamos ter uma aula um pouquinho diferente das que vocês tiveram até agora. Nessa aula de hoje, nós vamos relembrar os termos das 4 operações matemáticas. Primeira coisa é relembrar quais são as 4 operações. Então, vamos lá. As 4 operações que nós vimos até agora, desde a educação infantil até o 4º ano, são adição, subtração, multiplicação e divisão. Esses são os nomes das 4 operações. Lembra que eu até falo em sala de aula quando alguém fala assim para mim: ai, é a continha demais, quando a gente está falando sobre os problemas. E aí eu falo para vocês: não, como que é o nome da operação mesmo? Né? Eu até brinco e falo: não, não é a continha demais. Qual é o nome dessa operação? Então, qual que é o termo correto para eu usar para falar sobre essa operação? Então, não é a continha de mais, é a adição, certo? Então, a gente vai relembrar aqui como que chama cada parte das 4 operações. Vamos começar com a adição. Então, na adição, nós temos as parcelas. Então, parcela é uma parte que eu vou juntar com outra parcela, outra parte, para eu chegar a um resultado da adição, que se chama soma. Então, na adição, nós temos parcela, que junta com outra parcela, podendo ser várias. Na adição, eu posso ter muitas parcelas. E quando eu junto as parcelas, eu tenho o resultado da adição que se chama soma. Tudo bem? Na próxima, nós temos a subtração. Já na subtração são outros nomes, outros termos que nós usamos. Então, lá em cima, o número maior, nós temos o minuendo. Então, o número maior na subtração fica em cima, certo? E ele se chama minuendo. O próximo termo é o subtraindo. Então, o subtraindo é aquele que eu retiro do minuendo, tá? Por isso que eu subtraio, o subtraindo, tira do minuendo. E o resultado da subtração se chama resto ou diferença, o que nos ajuda muitas vezes em problemas, porque quando se pede quanto restou, qual é a diferença, se eu sei os termos da subtração, eu já consigo pensar que eu resolvo através de uma subtração alguma situação, problema. Então, vamos lá para o próximo. A multiplicação. Então, quais são os termos da multiplicação? O multiplicando, o multiplicador e o resultado da multiplicação é o produto. Então, nós temos o multiplicando, o multiplicador e o resultado, a resposta da minha multiplicação, se chama produto. E a divisão, que é a operação que nós estamos vendo mais durante essa semana. Na divisão, já até comentei com vocês num videozinho que vocês assistiram, para um exercício que vocês realizaram da divisão com o resto, nós também temos os nomes, os termos específicos para a divisão. Então, vamos lá. O dividendo, que é o total das coisas que eu quero distribuir. Então, o total de tampinhas, o total de latinhas, o total de alunos, se chama dividendo dentro da divisão. O divisor, em quantos grupos eu quero dividir? Quantas caixas eu tenho para distribuir? Então, essa parte do
em quantos eu quero distribuir, se chama divisor. Então, depois que nós trabalhamos com o dividendo em quantos eu quero distribuir, nós fazemos aquele cálculo com a subtração ao lado para ver quanto restou. E aí, quando eu faço este cálculo, que pode ser igual ou diferente de zero, como nós vimos na outra videoaula, nós encontramos o resto, certo? O resto, ele nunca pode ser maior do que o divisor, nem igual ao divisor, tá bom? Então, essa é uma dica que fica para vocês quando vocês estiverem realizando algum cálculo. Então, o resto, ele tem que ser sempre menor do que o número que está lá no divisor. E, por fim, o quociente. O quociente é o resultado da divisão, tá bom? Então, só para a gente relembrar, nós temos na divisão o dividendo, o divisor, o resto e o quociente. Alguns termos são muito usados em situações problema. Então, são palavras-chave que nos indica como resolver esse problema, qual cálculo eu devo fazer para resolver determinados problemas. Então, por isso que é importante a gente saber os termos e ser específicos de cada operação para facilitar na hora da interpretação dos problemas. Então, vamos ver alguns termos agora. Então, na adição, se eu tenho uma situação problema e aparece acrescentar, somar, juntar, agrupar, adicionar, o total, ganhar, mais, comprar, achar e ao todo, isso mostra, dentro de uma situação problema, que nós vamos resolver essa situação usando uma adição. Então, são palavrinhas-chave que podem aparecer nas situações problemas, que vão nos indicar que a operação que eu vou fazer é a adição. Já olha só na subtração, nós temos subtrair, perder, diferença, a diferença, resto, diminuir, emprestar, menos, a mais, dar e gastar. Todas essas palavrinhas-chave podem indicar que o problema vai ser resolvido com uma subtração. Mas aí entra uma dúvida que muitos alunos acabam tendo. Mas, professora, a mais não indicaria uma adição? Nesse caso, não. Porque o a mais, ele muitas vezes quer saber qual a diferença entre dois números, por exemplo. Né? Esse a mais indica uma subtração. Tudo bem? Na multiplicação, nós temos os termos em algumas situações problemas, como multiplicar, dobro, dobrar, triplo, triplicar, quádruplo, quíntuplo, vezes, produto, ao todo. Esses são termos usados muitas vezes nas situações problemas que nos indicam uma multiplicação. E na divisão, repartir, dividir, distribuir, parcelar, quociente, rasgar, colocar e a metade. Então, todas essas palavrinhas-chave que estão nesse quadro, nos ajuda a perceber como nós devemos resolver alguns problemas, algumas situações problema, nos dando
a dica da palavra-chave. Tudo bem, gente? Então, agora que nós retomamos quais são os termos das 4 operações, nós vimos algumas palavras-chave que nos ajudam a saber qual cálculo eu devo fazer para realizar alguma situação, um problema. Fica um pouquinho mais fácil de, na leitura, nós termos atenção e responder a pergunta: qual cálculo eu faço? Tá bom? Então, prestem bastante atenção na atividade. Agora vocês já podem ir lá no formulário e responder as situações problema, tudo bem? Pode fazer o cálculo num rascunho, fazer com calma, não precisa fazer correndo para acabar logo a atividade. O importante é fazer com atenção, tudo bem? E assim que vocês terminarem, é só enviar. Se tiver mais dúvidas, dá para tirar dúvida lá no particular. Manda uma mensagenzinha para a professora, tá bom? Bom estudo para vocês e até a próxima!